الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yala Habibi, Salam Aleikum Podcast está no ar com mais um episódio de altíssima qualidade que vai mexer com suas perspectivas de mundo, certo? Vou anunciar a convidada aqui. Imanzura é uma muçulmana revertida, ativista de 25 anos de idade, natural de Fortaleza, Ceará, certo? Filha de pedagoga e esse fato fez ela se apaixonar pela educação. Formada em técnico de informática, cursou licenciatura plena em física na Universidade Estadual do Ceará. Durante esse período, ela lecionou para crianças com dificuldade de aprendizagem em matemática no projeto Mais Educação, em uma escola no interior do Ceará. Residente em Botucatu, São Paulo, casada com Sheikh Dr. Yunus Mustafa, que está aqui. Muito obrigado pela presença também, Sheikh. Salam, seja bem-vindo. Também brasileiro, advogado e revertido à religião islâmica. Atualmente, ela cursa Engenharia de Computação na Universidade Virtual de São Paulo. Formada também como promotora legal em 2022, através da União de Mulheres... De São Paulo. União de Mulheres de São Paulo. Das coisas inusitadas que a biografia dessa grande mulher carrega, ela abriu um precedente a partir do seu caso, dentro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, a qual passou a incluir a vestimenta islâmica, certo? Para as pessoas, atletas, que professam a religião islâmica, certo? Um caso precursor no Brasil. Então, ela é considerada a primeira niqab atleta do jiu-jitsu, é isso mesmo? A competir. A competir. Tem outras munakabos, né? Que niqabs que competem em competições fechadas da academia e que só praticam mesmo porque nas oficiais tem que destampar o rosto. Mas da confederação é só você. Isso. Muito nos honra a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para a nossa audiência que já conhece o Salam Aleikum Podcast, eu sou Sharif Shabazz. Vou fazer algumas considerações que são muito importantes acerca desse projeto. Você que gostaria de ver a gente continuar entregando esse tipo de conteúdo para vocês, existem várias formas de apoiar este projeto. Uma delas é se engajando nas nossas redes sociais, compartilhando os nossos conteúdos, postagens, mostrando para amigos e familiares e assinando o canal. A gente percebe que os nossos episódios e cortes e afins estão chegando para muitas pessoas, aumentando o nosso lastro de alcance, mas isso não está refletindo o engajamento nos canais oficiais, né? Como o canal do YouTube, que é bastante importante para a gente. Então, vai lá, assina o nosso canal, ingressa aí nessa grande família Salam Aleikum com a gente, certo? Para que nós continuemos entregando um conteúdo de qualidade. Tem também a questão material, né? Que a gente precisa de recursos financeiros para manter esse projeto, continuar desenvolvendo ele. Então, o Pix vai aparecer algumas vezes aqui, ele fica afixado na sua tela em alguns momentos da nossa gravação. Você pode, como pessoa física e tal, você pode fazer uma doação. Quem tiver interesse também em conversar na perspectiva de fazer business, negócio, nós temos visibilidade para oferecer, certo? Então, temos grandes personalidades as quais entrevistamos e isso tudo se converte em visibilidade, né? Então, quanto mais engajamento as pessoas têm nas redes sociais, a gente consegue, com isso, oferecer visibilidade para pessoas que têm interesse em anunciar conosco. Então, se você é empresário do meio muçulmano ou não, desde que sejam negócios halal, né? A gente não vai querer nada de aposta, nada ligado à bebida alcoólica, por exemplo. Mas o comerciante não precisa ser necessariamente um muçulmano para apoiar esse projeto financeiramente, certo? Você nem precisa ser um comerciante, na verdade, não precisa ser um empresário. Uma pessoa física que está afim de depositar uns 5, uns 10 reais, uns 20 reais. Massari Habib, importante para a gente tomar um cafezinho aqui e continuar entregando conteúdo de altíssima qualidade para você. Firmeza total, vamos conversar, porque tem muita conversa pela frente. Muito obrigado, uma vez mais, pela presença. É uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Eu fui abençoado com essa oportunidade e espero que a gente consiga hoje
bater um papo sobre várias coisas que vão mexer, de fato, com a mentalidade das pessoas, com seus preconceitos, tabus, estigmas. Então, Inshallah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Eu vou começar com uma pergunta mais básica, que é: quando você iniciou no esporte e quando você começou a competir? Eu iniciei no esporte quando eu me mudei para Botucatu, né? Eu já tinha conversado com meu esposo, porque antes eu gostava muito de capoeira. Mas como eu morava no interior do Ceará, eu não tinha oportunidade de praticar, porque era à noite e era muito ruim o deslocamento, né? Aí ele me falou, tem um jiu-jitsu. Eu nunca tinha ouvido falar, só judô e olhe lá, né? Aí, quando eu cheguei mais ou menos 2 semanas depois, ele disse assim, olha, você pode começar a aula, não me lembro o dia, mas era de manhã, fazia 5 graus. Meu Deus. Para uma cearense, isso foi um desafio. Então, se vai treinar com 5 graus Celsius, a pessoa vai ver se gosta mesmo, né? Treinei e nesse primeiro dia eu já tava com vontade de surrar bandido, ser a super-heroína. Pegou gosto. Peguei gosto. Legal. E aí você... Isso tem mais ou menos o quê? 2 anos e meio, mais ou menos. E quando que deu esse clique de você iniciar as competições, ingressar nas competições? Primeiro, para me testar e segundo, para fazer dawa. Não necessariamente para chamar as pessoas para se converter, porque dawa não é só isso. Sim. Mas conscientizar as pessoas de que a mulher muçulmana pode praticar sim. Isso é muito importante, inclusive, porque o fato de você usar uma vestimenta que se choca muito com os padrões aos quais nós estamos habituados, Sim. já é em si mesmo uma dawa, né? Porque você está divulgando o Islã com a própria aparência, né? As roupas modestas que são recomendadas e exigidas dentro da religião islâmica, sim, especialmente na figura da mulher, que fica muito mais visível, né? Acaba por cumprir esse papel também, né? Você não acha? Isso. E também uma dawa para as próprias muçulmanas. Porque mostra que você não precisa abandonar sua veste para fazer uma certa coisa, né? Sempre há um meio de adequar tudo. Você acha que talvez haja muitas mulheres a fim de entrar ainda hoje, em 2024, talvez existam mulheres muito a fim de praticar algumas modalidades esportivas, mas fica com aquilo na cabeça de pensar, poxa, como é que eu vou fazer com a questão da roupa? Você acha que ainda tem isso? Sim, sim. Principalmente as muçulmanas de fora, que elas acham que o Ocidente não aceita tanto. Então, quando elas viram eu lutando de niqab, por exemplo, quando teve a mudança da regra, mas depois a gente vai falar sobre, foi um boom na cabeça delas, porque elas acharam assim, nossa, eu posso ser quem eu sou durante a luta, não preciso me mostrar, né? Porque a gente usa o niqab por modéstia, né? Então, a gente sente um pouco desnuda quando mostra o rosto, né? E elas estão querendo já competir aqui no Brasil, estão organizando para vir de fora. E até mesmo algumas brasileiras também, que achavam que não dava certo, né? Porque ainda tem um tabu, assim, que o Brasil não aceita tanto. Então, elas estão bem animadas. Tem algumas que já começaram a praticar e que, como eu falei, estão querendo competir. Pelo seu caso ser bastante singular, bastante único, ele gerou uma certa projeção para você também, né? Isso fez com que você tivesse contato com mais mulheres muçulmanas do mundo, assim? Sim, sim. Elas me procuraram. Tem sido bacana isso? É muito legal. Legal, né? Pediram dicas de como é que podia adaptar a máscara, né? Porque eu uso uma balaclava adaptável, né? Que foi o meu esposo que fez pra mim. Ele costurou, né? Ó, homem costurando. E ela não sai, né? Ela é perfeita e foi um dos motivos que aceitaram o uso dela. E passou, imagino, né? Que deva ter passado por algum tipo de
a cariação para Sim, avaliar sim. se aquilo poderia, de fato, Sim. não atrapalhar a prática esportiva em si, né? Como Sim. foi esse processo? O mestre Murad, que eu quero até agradecer ele, né? O presidente da CBJJE. Salve, mestre Murad! Ele viu uma matéria do PEBJJ, também agradecer eles, faz parte da Associação de Pernambuco, né, de Jiu-Jitsu. Eles não são muçulmanos e ajudaram pela causa, né? Viram que é uma causa importante. E ele viu, o mestre Murad viu a matéria, né? Que eles explicaram tudo, por que deveria aceitar, né? E ele disse assim, eu topo verificar se dá certo. Aí ele viu os depoimentos das atletas que lutaram comigo, né? Que elas falaram que não tiveram prejuízo nenhum, né? Nem meu, nem delas. E ele falou com a minha sensei Amanda, abraço pra ela também. Vídeos de eu treinando, né? Ele mandou vídeo de eu correndo pra ver se eu tinha gás, porque poderia passar mal, né? Teoricamente. Ele viu e deu ok. Ou seja, nem a questão da respiração, nem da mobilidade, elas são atrapalhadas pelo uso do niqab, né? Não. A mulher que usa niqab, vamos falar um pouquinho desse traje, né? Porque a nossa audiência também é formada por muita gente que desconhece os preceitos da religião islâmica, os aspectos culturais aos quais se estendem, né? As nossas práticas e tudo mais. Qual é o nome dado para uma mulher que usa niqab? Munakaba. Munakaba. Isso. E o que é o niqab? Em resumo, assim, para as pessoas O niqab, resumindo, é uma máscara que tem um buraco ou dois para ver. Isso significa niqab. Certo. Então, até uma máscara cirúrgica, por exemplo, que uma irmã usa, é um niqab. Pode ser a metade dele, mas é um niqab. Então, toda máscara é um niqab. Certo. Na visão de vocês, na forma como vocês aprenderam a religião islâmica, o niqab ele é facultativo, ele é obrigatório? Por que algumas mulheres usam niqab na religião islâmica? Por conta desse motivo. A gente deve seguir o Alcorão e a Suna e o exemplo das 3 primeiras gerações bem guiadas. Né? Esse é o principal. Que foi o que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, né, que a paz esteja com ele, disse que a gente deveria fazer no seu último sermão. Então, é fato. No Alcorão, ele tem uma palavra... Nakaba. Isso, Nakaba. Que no versículo do hijab, ele diz que deve baixar sobre sua cabeça e cobrir todo o corpo, né? E na Suna, diz justamente como é que pode se fazer. E tem um hadith, né? Um dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que diz que a Aisha, radiallahu anha, ela disse que as mulheres, né? Elas, quando viram a notícia do versículo do hijab, elas rasgaram os seus aventais e colocaram sobre os seus rostos. Então, isso já é uma prova, porque é um dito autêntico. Certo. E por isso que nós usamos. Um hadith autêntico, como dizemos, sahih, né? Isso. Mashallah. Muito legal. Vamos passar para isso, já que você levantou essa bola aqui. Como foi a decisão da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo de incluir as vestimentas religiosas nos torneios para atletas a partir do seu caso? Porque, inclusive, uma das coisas que muito me fazem sentir honrado com essa oportunidade é que nós, como o primeiro podcast islâmico do Brasil, estamos entrevistando a primeira Munakaba da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, né? Então, mashallah, é uma oportunidade incrível da gente quebrar preconceitos. Você estava falando nos bastidores, né? Com você e seu esposo, de que esse programa ele nasce justamente com esse intuito, né? Da gente mexer com as perspectivas das pessoas, alguns estigmas e preconceitos. E você encaixa como uma luva nessa intenção nossa, enquanto projeto, né? Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre como que foi esse evento precursor, e que nem eu coloquei na descrição da postagem que eu fiz
no perfil do Salam Aleikum, você acabou que, por ser precursora, abriu uma porta por onde, inshallah, muitas outras muçulmanas atletas poderão entrar. Gostaria que você comentasse, de modo geral, como que foi a decisão da confederação e falasse um pouco sobre esse papel precursor, pioneiro que você acabou por encampar, né? Alhamdulillah. Todas essas conquistas são para lá, sou só uma serva dele. Por incrível que pareça, foi super tranquilo o aceite, né? Eles verificaram, né, digamos, o método científico, né, de ser, que tem que ter, claro. Para fazer a avaliação, isso, né, do isso. traje. E eles mudaram também na questão de adaptar realmente para nossa religião. Por exemplo, eu chego lá de niqab, tem uma mulher que me atende, ela me leva para um local reservado para verificar a minha identidade, né? Se no Islã isso pode, né? Tem que verificar a identidade para ver se é atleta mesmo. O árbitro, ele não me toca, né? Se eu ganhar, ele aponta para mim, né? Ou colocam uma mulher para fazer isso, né? Então, foi maravilhoso. E eles também ajudaram também a divulgar mais ainda a causa, avisando, olha, nós mudamos para as muçulmanas, tudo mais. Mandar aí, né, as congratulações, parabéns para a decisão sensata e acertada da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, que mostrou com uma atitude muito, muito bem pontual o quanto eles primam pela pluralidade, né, e pela inclusão dos mais diversos tipos de atleta. Então, um grande abraço e meus parabéns pela atitude. São atitudes como essa, né, que ajudam a construir um Brasil mais plural, mais diverso, né? Então, as muçulmanas brasileiras existem, são atletas, são professoras, são campeãs também, né? Tava vendo que você, das mais de 16 agora, mais de 16 competições que você já participou? Cerca de 21, 22, Nossa. se não me engano. Dessas todas, você saiu medalhista Isso. em todas, né? Todas. Quase todas. Mas, alhamdulillah, bastante medalhas. Várias 17, delas 18 você medalhas. eu vi ali entre segundo, terceiro, primeiro lugar. Muito bacana. E pensando assim ainda na coisa do esporte, de modo geral, você estava falando que para as pessoas envolvidas, por exemplo, as pessoas que estão atuando, trabalhando, os atletas, os preparadores físicos, os árbitros, as pessoas tiveram uma aceitação mais tranquila, pelo que você está colocando. Mas como que é a aceitação geral no meio esportivo? Assim, até pensando no público, né? As pessoas que assistem aos torneios. Tem sido tranquilo? Sim, sim. As pessoas respeitam bastante, param a gente para perguntar, tirar dúvidas, se informar. Mas elas estão ligadas que você é brasileira, né? Hã? Elas estão cientes que você é brasileira. Algumas pessoas acham que eu sou árabe ou de lá, né? Essa pergunta é a clássica, né? Você é daqui ou de lá, né? Eles perguntam isso. Perguntam muito, né? E quando eles veem que eu sou brasileira, eles acham interessante, né? E perguntam mais ainda. Porque em termos de etnicidade, você não tem ascendência árabe ou de país que pratica o Islã? Não, eu sou indígena potiguara. Indígena potiguara. Isso. Você é uma brasileira nata. Exatamente. Nativa da terra. Isso é riqueza, né? Cultural e riqueza em termos de pluralidade, né? Eu fui competir agora em Pernambuco, né? Nesse domingo, no primeiro Open Fiona de Jiu-Jitsu feminino. Foi só um campeonato só de mulheres. Mais pra frente eu vou contar mais sobre. Eles nos recepcionaram muito bem até demais, alhamdulillah. O pessoal de Pernambuco é muito querido, as criancinhas fizeram amizade comigo, tiramos foto, elas torceram por mim, mashallah. Que bacana. Foi muito bom, foi muito bom. A gente conheceu o mestre lá, o Biratã, sua esposa Nilza, faixa preta também.
Porque, assim, muitas muçulmanas que nós trouxemos aqui pontuaram e, assim, a partir de suas próprias experiências, situações muito lastimáveis de preconceito. Pessoas tentando cumprir ali com suas tarefas do dia a dia, fazendo as coisas que ela tem que fazer do seu cotidiano. São confrontadas por homens grosseiros nas ruas, por mulheres, algumas vezes também. Então, enfim, coisas lamentáveis, né? Fruto de muito preconceito e ignorância. E aí, todas essas mulheres eram mulheres que usavam hijab, né? Que usam hijab. E o niqab acaba sendo considerado uma coisa um tanto mais atípica até dentro das comunidades islâmicas, né? Não é não é visto de forma muito usual, assim, muito comum. São mais raras, né? As mulheres munaqaba, né? E você, dentro do meio esportivo, tem avançado em termos de carreira e conquistado, ganhado seu respeito, seu espaço. Não tem tido, parece, grandes problemas. Inclusive, a confederação, como a gente já elogiou aqui, teve a acertada decisão de incluir as vestimentas islâmicas, né, como permitidas pelas regras, né, da própria confederação. Mas e no dia a dia? Vocês passam por situações? Ou lá em Botucatu, onde você reside atualmente, já está mais tranquilo? Ou a notoriedade te deu uma certa blindada? Porque a gente entrevistou a Marian Chame, e ela falou que a fama, por assim dizer, né? Ela que tem muito engajamento nas redes sociais, de certa forma dá uma certa blindada nela, assim, no sentido de que as pessoas são menos agressivas, começam a reconhecê-la dos vídeos, então acham bacana, né, que ela é uma influenciadora e tal, não sei o quê. Então a fama meio que passou um verniz ali, uma certa proteção nela. Mas, de modo geral, as muçulmanas reclamam muito dessas questões relacionadas a preconceito, intolerância religiosa, xenofobia, porque parece que a mulher que veste um hijab, ela está vestindo uma pele de uma pessoa não branca, não ocidental, né? E aí vem racismo, vem xenofobia, vem uma série de cargas ali de preconceito. Como que é o seu dia a dia em relação a essas coisas? Você passa por situações desagradáveis? Passo sim, mas eu não tendo olhar para o lado negativo sempre. Certo. Porque é impossível a gente viver numa utopia. Sempre vai ter pessoas ruins, sempre vai ter pessoas informadas, sempre vão ter pessoas que perguntam umas perguntas meio nada a ver, que deixam a gente meio sem jeito, simplesmente porque não sabem perguntar, né? E eu levo mais na questão de enfrentar o problema do que só me lamentar. Certo. Né? Isso foi uma das coisas que fizeram as pessoas me respeitar mais. Né? E eu não me considero uma pessoa famosa, eu me considero uma pessoa do povão mesmo. Né? Sou conhecida, mas famosa não. E pra mim tá bom, alhamdulillah. Eu tive um episódio, assim, marcante, mas eu não me preocupei comigo. Me preocupei mais com as minhas irmãs, porque sempre quando olho para uma muçulmana, principalmente uma munaqaba, as pessoas olham para o geral, não para a pessoa, né? Só sabe que é irmã, mas é a muçulmana, né? Foi um vereador de Botucatu, ele usou minha imagem indevidamente, né? Ele e outras pessoas que estão envolvidas queriam prejudicar a coletiva que eu estava coordenando junto com outras mulheres de promotoras legais populares. E eu tinha postado uma brincadeira com meu esposo, meu esposo me deu um bastão chamado Diálogo. Tinha escrito lá o nome Diálogo. E eu dizia assim, na postagem, eu resolvo tudo na base do diálogo. Aí, né, marido? Marquei lá. Uma brincadeira de uma casal, brincadeira inocente, mas a muçulmana não pode fazer nem brincadeira que leva para outras coisas. E eles pegaram essa foto e colocaram a logo das promotoras legais na foto. Fizeram a montagem. E esse vereador, ele exibiu minha foto para todo mundo só com um singelo borrão na minha foto, mas todo mundo dá para saber.
dizendo que a gente promove discurso de ódio, que mulher tinha que bater em homem. Uma hora as muçulmanas, as mulheres em geral, são as que são vítimas, né? Principalmente as muçulmanas. As coitadas, né? Aí, quando querem usar a gente para outras coisas, diz que a gente é perigosa. Então, eles não sabem bem o que acham de nós. E eu fiquei bem abalada nesse episódio, mas não por mim, como eu disse, mas sim pelas minhas irmãs, né? Que eu tava com medo das pessoas acharem que toda muçulmana era ruim. Porque tem irmãs em Botucatu, né? E elas sofrerem alguma retaliação. Retaliação. Isso. E ele é um vereador bastante querido por uma parcela, né? Da população de lá. Isso, da parcela de direita. E aí a gente entrou com um processo contra ele, né? Juntamente com a Anan, né? Que tá me representando. E ele já conseguiu ter uma punição do Conselho de Ética, né, da Câmara. A Câmara Municipal de Botucatu pediu desculpas, tudo mais, formalmente. Mas marcou muito. Ele ficou 6 sessões sem poder falar, né? Primeira punição. Então, durante pelo menos 6 oportunidades, o mundo ficou um lugar melhor. Exatamente. É complexo, né? Mas se a gente pensar numa perspectiva de luta, é só assim que a gente vai conseguir garantir os nossos espaços, né? Porque, Isso. que nem você estava falando, eu estava pensando enquanto você dizia uma coisa que me fisgou aqui, que é todo mundo falando por aquela mulher. Mas aquela mulher tem uma voz, aquela mulher tem uma perspectiva de mundo, ela tem a própria voz dela, né? Então, hoje você está aqui celebrando essa oportunidade que a gente ousou sonhar um dia de criar uma plataforma justamente para dar voz para as pessoas, para dar oportunidade dessas vozes serem amplificadas, né? Porque não somos nós que damos a voz, né? Até faço aqui a retratação de que não somos nós que damos a voz. A pessoa tem a sua voz, nós damos a plataforma para que ela amplifique a sua voz e coloque a sua visão de mundo como válida também. Afinal de contas, é o que é, né? E o Islã, de modo geral, na sua perspectiva, na sua visão, da forma como você aprendeu, ele incentiva o esporte? Sim, sim. A prática esportiva para mulheres muçulmanas. Sim. Porque a gente ouve bastante... Tem muito ensinamento que incentiva abertamente os homens a praticar alguns esportes, inclusive são considerados sunna, né? Acho que o wrestling, hipismo. É hipismo que fala? Montaria? Equitação. Equitação. Isso, natação. Natação. Arquearia. Arquearia, arco e flecha, né? Isso. Mas geralmente esses ensinamentos, eles dão conta mais de falar do homem, né? Pelo menos o que eu aprendi, assim, eu nunca vi muito... embora hoje, com as mídias sociais, a gente vê muito perfil da mulherada treinando, faz crossfit, faz musculação, pratica luta. Eu sigo algumas lutadoras, gosto, porque eu acho que passa uma imagem de força da comunidade muçulmana que é muito bonita, assim, né? E que quebra com esses preconceitos, né? Existe, acho que, uma ideia geral das pessoas, uma ideia que a gente já debateu a exaustão esse tema aqui. Existe uma produção de inverdades a respeito do Islã, isso é fato. Duas principais fábricas de inverdades do Islã, uma é a mídia e a outra é a indústria hollywoodiana. Sim. E com essas pesadas investidas dessas duas formas de comunicar os seres humanos, né? Gigantes, uma é Hollywood, a outra é a mídia global, né? Seus conglomerados e tal, que a gente sabe a quem serve, já debatemos esse assunto à exaustão também. Com todas essas inverdades praticadas, forma-se uma ideia sobre uma mulher munakaba, uma mulher que usa hijab. Então, essas ideias parecem que elas estão sempre atreladas, de maneira geral, a ideias de atraso cultural, de opressão, no caso, opressão masculina. Então, teria por sobre você
um esposo, um pai, uma família patriarcal rígida que determina que você se vista dessa forma. E eu acho que parte da importância de você estar aqui hoje é que você consiga dialogar para com a nossa audiência desse modo, de dizer quem é a mulher por trás desse véu, no sentido de que você é a protagonista da sua história. Não tem alguém te tutelando ou te manipulando para que você se vista dessa forma. Eu acho que é importante você dizer isso para nossa audiência, sabe? Primeiro que eu não tenho um pai muçulmano, nem mãe muçulmana. Eu me tornei muçulmana por livre e espontânea vontade. Entrou no Islã com as próprias pernas. Exatamente. Eu digo que eu sempre fui monoteísta, desde criança. Certo. Inclusive, eu aceitei o Islã quando eu tinha uns 12 anos. Né? Eu sabia que a verdade era aquela, né? Você acaba por quebrar uma ideia que as pessoas já vêm meio que com ela pré-fabricada. Sim. A mulher por trás de uma vestimenta dessa só pode estar sendo oprimida. No entanto, eu abro lá suas fotos, rolo o feed do seu Instagram, você tá lá no pódio, lá no lugar de destaque. Você é o spotlight. Você tá dando as palestras. Você tá abrindo portas para outras pessoas se inspirarem em você e ingressarem, por exemplo, nos esportes e terem as suas vestimentas ligadas às suas práticas religiosas respeitadas. Então, hoje você carrega, querendo ou não, essa grande responsabilidade. E eu queria que você falasse sobre isso, porque as pessoas, muitas delas olham para você lhe dirigindo um olhar de, talvez, de pena, coitada, né? Lá no país dela. Não, até no vídeo da CBJJE, nossa, coitado. O que você tem que... o que eu tenho que fazer para não ser coitada, né? Então, essa coisa de você... Você se sente essa pessoa que quebra as expectativas? As pessoas trazem uma ideia pré-colocada, pré-estabelecida, mas você vem quebrando isso. Quer dizer, você tá aqui falando comigo já há uns 40 minutos, tá sorrindo, tá efusiva. Em nenhum momento eu senti estar falando com uma mulher que não fosse dona da sua própria história. É nesse aspecto que eu tô colocando a questão, assim. O que as pessoas têm que entender, não muçulmanas, é que a modéstia islâmica, ela não é a modéstia cristã judaica. Certo. Nós, mulheres muçulmanas, vestimos o hijab, né? Para nos identificar e não mostrar nossos ornamentos. Certo. Mas isso não significa que a gente não vai servir à sociedade, não vai ser empresária. A gente tem isso nos exemplos das esposas do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e outras sarrabias, né? As primeiras muçulmanas. E eu sigo o exemplo das primeiras gerações de muçulmanos, né? Como prática. Então, eu pratico esporte para me defender, se precisar defender a minha família, porque isso... esse é o motivo de que o esporte deve ser praticado pelos muçulmanos. A gente pode até dizer que é uma obrigação, né? Todo muçulmano saber que você não vai defender. Eu não vou defender meus filhos debaixo dos meus braços com as panelas. Não vai dar certo, né? Então, eu tenho que aprender arquearia, tenho que aprender a manusear espada, arma branca, né? Se precisar... luta de chão, né? Já pensou? Muitos casos de estupro que acontecem, infelizmente, com as irmãs, poderiam ser evitados se elas soubessem fazer um triângulo, que é uma posição do jiu-jitsu, por exemplo. Que ia apagar o cara e ela saía correndo. Sim. Né? Talvez taekwondo, dar um chute na pessoa, quebra a perna da pessoa e foge, né? Porque defesa pessoal não é bancar o herói, é salvar a sua vida. Uhum. E a gente pode fazer palestra, pode ser jurista. Um exemplo, a Aisha Radiallahu Anha, ela narrou um quarto das narrações do profeta, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
ela era juíza em questões de guerra, de casamento, né? Então, nós muçulmanos, principalmente, temos que estudar a nossa religião, porque assim a gente vai saber explicar para os não muçulmanos, entendeu? Eu acho que, principalmente na nossa comunidade, as pessoas deixam um pouco de lado o estudo mais profundo. Na verdade, não é profundo, são coisas que todo muçulmano deveria saber. Ser muçulmano não é só questão espiritual, mas também é social. Como atuar na sociedade. Exatamente. Porque tem uma coisa bonita do Islã, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala considera todos nós, seres humanos, como legatários, né? Somos todos califa nesse sentido, né? Uhum. E nós devemos expressar isso em atitudes, né? Ou deveríamos, pelo menos, né? Sim. E você estava falando que a autodefesa, ela é uma suna, né? Exatamente. A ser seguida. E as pessoas associam também, hoje menos, né? O jiu-jitsu é um esporte solidificado em termos de respeitabilidade, né? Mas há umas décadas atrás foi muito associada à violência, né? Iam aquelas pessoas do Vale playboys tudo. cariocas que treinavam 2 meses e iam pra praia espancar as pessoas, eram chamados de pit boys. Tinha essa galera aí, né? E aí você junta duas coisas que são muito estigmatizadas, né? Você é uma mulher munacaba, praticante do jiu-jitsu, e aí tá aqui falando de quebrar a perna dos outros, de aprender a manusear arma branca. Vamos explicar para as pessoas a ideia e o conceito de autodefesa, porque Allah também diz no Alcorão que não estima os agressores, né? Uhum. Então, as pessoas precisam aprender a separar isso, né? Isso. Porque os muçulmanos, não é porque ela pratica luta, é uma atleta confederada que ela vai sair quebrando as pessoas aí, muito pelo contrário. Isso é pecado, né? Haram. Isso é considerado haram, agredir as pessoas. Na verdade, a violência, como tudo que é criado e criatura, são criações de Allah subhanahu wa ta'ala. A violência também foi criada por Deus. No entanto, ele a detesta. Ele não estima os agressores, como ele revelou em seu livro. No entanto, existe a premissa no Islã, que é uma premissa natural da vida, né? Que é da autodefesa e da defesa da vida do inocente. Exatamente. Então, nessas situações, como sendo última alternativa, um muçulmano tem o direito de praticar a autodefesa. E aí Todo mundo tem o direito de preservar a sua vida. Exato. Não é só muçulmano, todo mundo. Sim. E no Islã isso é colocado, isso foi revelado de forma muito clara, né? Exatamente. Que Deus não estima os agressores, no entanto, a autodefesa é um direito legal. Você não tem direito nem de sacrificar um animal, só pode sacrificar se tiver necessidade de se alimentar. Daí a gente já pode ver, né? O Islã, na verdade, legisla sobre vários aspectos ambientais, né? A gente não pode nem machucar uma árvore, no caso, né? Exatamente. Poluir rio, esse tipo de coisa, estragar a colheita. Essas coisas são todas haram, mesmo em situações de guerra, né? Isso. Mas a autodefesa é uma premissa. E como você bem colocou, é uma coisa inerente ao ser humano, né? A gente é programado para viver, programado para procriar, para dar continuidade à espécie humana, né? Então, a vida segue sendo o mais importante, né? Embora desaconselhável, como sempre, Sim. a violência como último recurso em nome da preservação da própria vida ou da vida do inocente é um direito. Até na arte marcial, a gente não pode começar briga. Sensei tira da academia se começar briga. Galera da luta geralmente é disciplinada, né? Exatamente. Só defesa. Eu vou aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço, um salam aleikum, para os irmãos da Liga Árabe Brasileira de Jiu-Jitsu, uma iniciativa muito bacana, que está ligada ali à Casa de Cultura Hip Hop Centro. Mandar um abraço aqui para o irmão Johan, para o irmão de Função, a todas as pessoas que tornam possível o aprendizado do jiu-jitsu para crianças, para adolescentes, para as pessoas da comunidade muçulmana, para as pessoas da sociedade brasileira de modo geral. É muito legal essa iniciativa que tem disciplinado
diversos jovens, dando algo para eles fazer de construtivo com o seu tempo, ajudando, inclusive, os próprios pais na criação deles, porque eles voltam para casa mais disciplinados, gastam energia, porque não é fácil ficar com criançada em casa. Quem é pai e mãe sabe aí que nas férias, né? Estamos gravando aqui nesse momento, período de férias, né? Então, ficar com 2, 3 crianças em casa é complicado, né? E o jiu-jitsu tem cumprido com excelência esse papel educador que o esporte traz, né? Você vê isso no seu... Você percebe esse aspecto disciplinador que o esporte traz para a vida das pessoas? Sim, sim. Na minha academia, a gente aprende primeiro a respeitar as pessoas, né, em volta. Tanto que isso é um fator avaliativo para a mudança de faixa. Certo. Não é só você saber as técnicas. É você tratar bem seus pais, né? Na questão das crianças, principalmente. Tirar boas notas. Tratar bem as pessoas. Não ser preconceituoso. E por aí vai. Tem uma coisa também de hierarquia. A hierarquia é um negócio importante, né? Isso. Porque se eu tô fazendo isso aqui há 20 anos, vamos supor, não pode chegar um cara que começou ontem, 2 semanas, e querer me desbancar, né? Essas coisas são importantes para a vida, né? Sim. Um aprendizado, uma coisa que foi desenvolvida ao longo de muitos anos, custo de muito sacrifício, não pode ser desvalorizada por uma pessoa que chegou ontem. Então, o esporte também tem essa coisa da hierarquia, né? Sim, sim. O mais velho, quem vem antes, o mestre. Primeiro os mestres, depois faixa preta, os faixas marrons, faixa roxa, faixa azul. A gente todo cumprimenta. E, primeiramente, o sensei, né? O que está ministrando a aula. Certo. Isso é muito importante para as crianças também. As crianças que praticam artes marciais são as mais disciplinadas. Minha filha fez judô por cerca de 2 anos. E eu percebi, assim, como que aquilo ajudava a moldar o caráter e o comportamento das crianças. Vi na minha filha e vi nos colegas, né? Dela, de modo geral, assim. E, inclusive, era uma coisa que poderia ser implementada, né? A nível público, nas escolas. Acho que o Brasil deixou de olhar para isso no campo da educação, você não acha? Eu sou de uma época que, pô, educação física, eu venho de escola pública, eu sou de comunidade, como as pessoas que acompanham aqui o programa sabem, que eu venho de favela e tudo, eu sempre estudei em escola pública. Na época que eu estudava em escola pública, não tive arte marcial. Mas, assim, durante o ano, você tinha vários esportes ali que você aprendia as regras, jogava, tinha torneio. Eu acho que ficou fraco esse lado da cultura da educação física nas escolas. Poderia implementar esse tipo de projeto, né? Você não acha? Eu sou do tempo que também não tinha. A quadra não era coberta, educação física era só texto. E a Alhamdulillah tá mudando aos poucos. Em Botucatu tem projetos gratuitos, né, de artes marciais. Karatê, judô, taekwondo. Jiu-jitsu também, que é ministrado pelo Sensei Mauro e a Sensei Amanda Silva, que é da nossa academia, aliados Botucatu, BJJ. O pessoal de Pernambuco também é muito engajado em questões de projetos sociais também. A equipe Fiona feminina, o projeto Akemi do Sensei Fábio Silva, a equipe Fiona feminina é da Sensei Rosiane, né? Que eles foram os que elaboraram o campeonato feminino, o Open Fiona. Inclusive, eles têm a metodologia parecida com a metodologia islâmica. Homem não toca em mulher e mulher não toca em homem. O Sensei Rosiane ministra a equipe feminina, o Sensei Fábio a equipe masculina. E também na academia que eu treino. O Sensei Amanda é a Sensei. Todo o processo que envolve você chegar lá no tatame, na competição, tudo isso, desde o treinamento até você chegar lá na hora H da coisa, você não tem esse contato físico com homens, né? Não. Você não... Só com meu esposo. Sim. Que às vezes a gente treina junto. Sim. Permanência de ambiente também.
você não permanece em ambiente onde só tem homem, por exemplo? Eu treino com as meninas. Treina com Time feminino. Mas no dia a dia, de modo geral, você faz suas coisas normalmente. Vai ao Isso, mercado, lá você convive com todo mundo, locais públicos. Como é que é as pessoas lá em Botucatu te vendo? Assim? Porque agora você já tá um pouquinho mais conhecida lá, né? Não, desde sempre, desde que... Você é a única monacaba lá da cidade? E tem a segunda esposa dele, que é monacaba também. Às vezes tem a segunda esposa do meu esposo. E tem monacaba que vem estudar, porque lá é uma cidade universitária, tem a Unesp. Aí sempre vem muçulmano. Teve irmã de burca também lá, estudando. A gente vai falar de duas coisas que agora você levantou que eu lembrei. Uma é fazer a diferenciação desses trajes. Sim. E a outra é falar desse aspecto que também é curioso, que deve gerar uma inquietação nas pessoas, que você faz parte de uma família que vive num regime islâmico poligâmico. Isso. Isso também é um tabu muito grande, dá pra gente discutir uma série de coisas no Brasil. Então, assim, tem várias camadas aí que tornam você uma pessoa bastante singular. Queria que você comentasse um pouco isso, assim. Como que é a vida num regime islâmico poligâmico? Como que isso funciona? É normal, não é igual a novela O Clone, né? Que é tudo numa casona ali, todas estralando as línguas, né? Fazendo aquele som, né? E dançando e cada um no seu quarto, digamos assim, né? Muito ouro, inshallah. É cada um na sua casa, cada um tem a sua vida. Vocês não coabitam? Em casas separadas. Certo. Né? Porque é o direito da mulher muçulmana ter sua privacidade, né? Certo. Então, é recomendado que cada uma tenha sua casa. Muita gente deve achar que poligamia é bagunça também, né? Não. Tem... Não é trisal, é poligamia islâmica. É diferente. As pessoas entenderem as diferenças, né? O pessoal confunde muito com trisal, essas coisas. Mas é cada uma na sua casa. É uma família só, mas cada uma com a sua privacidade, cada um com as suas metas, seus sonhos. A gente treina junto no treino feminino também. Normal. Bacana, ela pratica o Gil também. Pratica, começou recentemente. E a convivência de vocês parece ser bem boa, então. Sim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas deve causar estranheza nas pessoas. Gera perguntas. Tem muita pergunta, mas as pessoas são indelicadas ou elas... Você acha que rola a respeito? Não, são bem tranquilas, assim. Mais tem umas pessoas mesmo, que dão uns chiliquezinhos, assim, mas... Que absurdo, tem isso? Tem. Mas, assim, o nosso Brasil, ele é poligâmico. Só que ninguém quer assumir isso. Eu sou cearense, nordestina. É super comum a gente saber, fulano tem outra mulher e ela sabe. Inclusive, a união estável equiparada ao casamento que tem no Brasil, né? Se originou por causa das viúvas do sertão. Que o marido morria e ela ficava sem os bens do marido porque tinha outra. Aí chegou isso no STF, o STF, vamos abrir isso, né? União estável tem a mesma validade. Exatamente. Então, se o homem for casado no regime civil, ele não pode casar de novo no regime civil. Mas ele pode ter quantas uniões estáveis quiser. Isso para mulher também, né? No regime brasileiro. Então, homem e mulher pode ter quantas uniões estáveis quiser e são equiparados ao casamento civil. À luz da lei, não dá para praticar a poligamia no Brasil, né? Não. Dá. Sim, mas, por exemplo, não dá para ter 2 casamentos civis. Isso, casamentos civis. Mas isso é considerado bigamia pela nossa Constituição, se eu não me engano. Isso, mas não tem como fazer isso mais, né? Porque tá tudo computadorizado. Aí, para ter uma solução, né? Porque todo mundo sabe, mas não quer assumir que tem poligamia no Brasil, eles criaram a união estável equiparada ao casamento, que é praticamente a mesma coisa, todo mundo tem os direitos. Mesma validade. Isso. É nesse regime que vocês vivem. Eu e ela, nós temos uniões estáveis. Nenhuma tem a registro civil de casamento. Não, e mesmo se tivesse,
por exemplo, eu tivesse, não ia Não daria ter... nada, ia ser Não. só uma formalidade. Exatamente, porque na Constituição brasileira, a definição de família é ampla. Pode ser uma avó com um neto, pode ser um tio com a sobrinha, ou uma tia com sobrinhos, ou um pai solteiro com os filhos, né? Uma mãe solteira, também é uma família com seus filhos, casais homoafetivos. Sim. A gente vê os trisais, né? Saiu umas 2 notícias que teve os trisais que registraram a criança com o nome de 2 mães. Então, poligamia islâmica não tem muito tabu. Seria As pessoas mais que um criam... tópico ali numa lista de vários outros modelos de relacionamento. Às vezes a mulher ciumenta cria umas intriguinhas por conta disso, mas aos olhos da lei não tem nenhum problema. Certo. E como é que é? Tem que ter 3 casas, então? Se for porque aí o sheik tem que ter uma... Não, o problema fica com ele, né? Ele vai pra uma casa e no outro dia vai pra outra. Entendi. É itinerante. É itinerante. Interessante, porque é isso, né? Tem utilizando uma expressão que acho que cabe bastante aqui, mas existe um véu de hipocrisia. Né? Uma coisa que cobre com um manto de moralidade, mas que por trás esconde práticas. Sim. Que numa situação como a de vocês, onde está tudo conversado e que onde tudo corresponde às práticas da religião, né? No caso, fica tudo mais pacificado, né? Nesse lugar de... É que o Brasil teve um esforço gigantesco para, por exemplo, crianças serem registradas pelos pais, né? Os pais homens, assim, tipo... Isso. Um monte de gente ficava como filiação paterna, desconhecido. Isso. Teve todo um movimento do Congresso para que isso mudasse, né? Isso. E, enfim, muito legal a gente falar sobre essas questões, porque eu acho que mexe muito com a perspectiva das pessoas, né? As questões relacionadas aos modelos de relacionamento. Deve recair muita curiosidade sobre você. E tem essa questão também social de que fulano é oficial. Então já começa por aí. Aí, tipo, sei lá, você Intriga foi a feminina. primeira. Você foi a primeira, então como se você fosse oficial, tipo isso? Mas eu digo em questões de não muçulmanos. A forma como elas vêm. Exatamente. A gente sabe muitos casos que sabe que o homem tem mais de uma esposa e elas sabem, mas eu sou oficial. Mas no Islã não existe, é tudo igual. É tudo igual. Então, tem essa coisa também, né? Voltando para aquela coisa que eu brinquei aqui, poligamia não é bagunça. Os direitos, isso pouca gente sabe, né? Digo de fora do Islã, né? Mas os direitos precisam ser equânimes dentro de uma relação poligâmica, né? Primeiro que só é uma premissa do homem, né? Só ele pode, no caso, ter mais de uma companheira, à luz do que é o Islã. E pode ter, no máximo, 4. Exatamente. E aí tem o cumprimento de várias obrigações que vão desde as obrigações materiais, passando pelas obrigações afetivas, incluindo obrigações sexuais, porque no Islã, sexo não é tabu enquanto prazer. É reconhecido como um direito de Allah subhanahu wa ta'ala para os seres humanos usufruírem. Mas existem as regras para que eles façam isso da maneira ordenada pela religião, não é isso? Primeiramente, tirando outra teoria que criaram também sobre a aia, né, que foi revelado da poligamia, digamos assim, cabe ao homem decidir se ele tem condições físicas, mentais, financeiras. E financeira a gente não diz assim, tem que ser rico. Tem que dar o básico, né? Uma casa, comida, troca de roupa. As provisões ali. Exatamente. Sustentar. E se a mulher quiser mais, ela pode trabalhar se ela quiser. E ter, inclusive, o dinheiro é dela, né? Ela não precisa... Então, ele sabendo disso, ele pode ter 2, 3 ou 4. Aí, se ele achar,
eu não acho que eu não dou conta, ou ele não sabe administrar bem, sei Não lá. vai ser capaz de dar atenção igual. Às vezes prefere tanto uma esposa que ele tem medo de não dar o mesmo afeto, né, digamos assim, para outra. Aí diz, vou ficar só com uma. Mas isso não quer dizer que no futuro próximo, distante, ele possa mudar de ideia, né? Agora eu tenho as condições para ter. O casamento também, assim, na perspectiva islâmica, ele também passa por outras preocupações que, embora haja na suna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o estímulo ao que é considerado romântico, existe a coisa das obrigações colocadas numa perspectiva comunitária, né? Porque o Islã, como tendo essa característica de ser uma religião expansionista, ele pensa no núcleo familiar fortalecido para que esse núcleo familiar possa servir como base para a própria sociedade, né? Tanto para preparar as pessoas da família, desse núcleo, para a sociedade, como também de preparar um lugar que seja seguro, que seja que esteja dentro de padrões morais que valorizem a vida e várias coisas que são preocupações islâmicas, que isso seja um terreno, uma sociedade que esteja preparada também para pessoas como nós, né? Então, que nem você falou, que nem eu falei, não é bagunça, você falou, não é trisal, como as pessoas confundem. O casamento é uma instituição que preza pelos valores... O casamento islâmico é uma instituição que preza também pelos valores da própria religião, né? Sim, inclusive, um dos quesitos que os homens... Agora, dá uma cutucada nos homens. Importante. É que poligamia não é coleção de boneca. Você tem que preparar também sua primeira esposa para que ela não se sinta mal, né? Explicar, olha, faz parte da nossa religião. Ela tem o direito de não aceitar? Tem, mas isso não é motivo para divórcio, porque é uma prática da religião. Mas se ela não aceitar, o esposo tem que acatar? Só você não quero que você tenha uma segunda esposa. Isso é entre eles, mas religiosamente não é motivo para divórcio. Se ela não aguenta, ela mas pode não para sair. divórcio. No caso, assim, a mulher não quer que tenha. Não é nem que continue, no caso. Aí, como eu disse, é uma decisão do homem. Porque Allah, ele falou para o homem, né? Se você tem as condições, case com 2, 3 ou 4. Se não, com uma. Ele fala para os homens. Então, os homens vão ver se tem condições ou não. Entendeu? Isso também vem numa perspectiva também expansionista, de certa forma, né? Porque você tem mais possibilidade de ter mais filhos. Né? Porque na nossa religião a gente deve ter filhos. Não deve evitar de ter filhos, assim. Eu não quero ter filho porque não quero gastar dinheiro. Eu acho que não vai... Em detrimento de várias populações que apresentam déficit populacional, déficit demográfico, ou uma população crescente de pessoas da terceira idade, as populações muçulmanas, elas são jovens e crescem muito, né? Porque justamente tem essa coisa de ter muitos filhos. Exatamente. Como a gente observa na Europa. E voltando, o homem deve orientar também a próximas, procurar uma que se adeque à família para que todos se sintam bem, né? Eu e meu esposo, a gente fez isso, sentou... Eu sugeri a ele, né? Porque tem um hadith, um dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que um crente só tá com uma fé completa quando ele deseja aquilo que ele tem para o outro irmão. Então, eu queria dar um passo a mais, né? E olha, por que você não casa com uma irmã, né? Porque todas nós precisamos de marido, né? Então, assim, mas você deve procurar... O homem deve procurar uma irmã, né? Para casar. Que ela tenha o preceito islâmico, né? Principalmente. Que ela tenha conexão com a família, né? Como eu disse, não é um trisal, mas é uma família. É uma família. Né? A gente não quer poligamia para ficar todo mundo brigando
Ai, me deu um véu de uma cor. Eu acho que ela não gosta de mim, ou... Entendeu? Então, a poligamia é para ter harmonia. E as esposas devem ter a conexão, principalmente para elas verificarem se está tudo justo. Tem homens que não querem que elas, por questões culturais, não querem que elas se juntem, porque tem medo delas. Olha, você, por exemplo, deu uma casa melhor para ela e de fundo de quintal para mim. Entendeu? Já aconteceu casos, assim, em questões culturais. Uma, porque a primeira esposa ficar no pedestal, numa casona, e a outra numa casinha com necessidades. Uhum. Então, isso não é correto. Isso é injustiça. E é pecado para o homem. No caso, como a gente salientou anteriormente, os direitos, assim como os deveres, né? Porque não é só de direitos que é feito um matrimônio. Eles têm que ser equânimes, né? Eles têm que ser observados na medida da igualdade mesmo, né? Não igualdade, justiça. Justiça, obrigado. Allah preza pela justiça. Eu não sou igual a outra esposa dele, ela não é igual a mim. Eu gosto de jubab e ela gosta de rimar com uma baia. Então, ele vai dar o que eu gosto e ele vai dar para ela o que ela gosta. Claro. Ele tem a obrigação de dar uma casa com valor similar para ser justo. Uhum. Mas não vai ser um aluguel R$1.000,99 para cada casa. Vai sempre ter uma quebra. Então, é impossível ser igual. Não é igualdade, é justiça. Exatamente. Seria equidade. Exatamente. Que é mais acertado dizer, né? Exatamente. Eu vou pedir para os nossos amigos do Impulse deixarem preparadinhos para a gente aqui algumas perguntas que a gente abriu. Salam aleikum a todos, que a paz de Deus esteja com todos vocês aí da mesa. Meu irmão Sharif Shabazz, nossa convidada de honra. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a irmã sobre a questão do jiu-jitsu e o treino entre homens e mulheres, né? Por um lado, você tem a questão islâmica, que restringe esse contato físico direto entre homens e mulheres, né? E o jiu-jitsu, como todos sabem, é um esporte de contato físico direto, inclusive até de partes íntimas às vezes, né? Se isso é possível. E por outro lado, você tem a questão da defesa numa situação real. Então a mulher, muito possivelmente, vai ser abusada ou agredida por um homem. Então a irmã acredita que é importante o treino entre homens e mulheres, ou tem que ser mulher com mulher, homem com homem, e a mulher com mulher ela consegue se preparar para uma situação real. O que a irmã acha disso? Salam aleikum, salve a todos. Saudações, Walid, sempre trazendo contribuições de altíssima qualidade, diretamente do Líbano. Agora tá tipo correspondente internacional. Saudações, meu irmão. Salam aleikum. Deus te proteja, que em breve você possa estar conosco aqui, trazendo seu sorriso bonito, suas ideias geniais para colaborar com o nosso programa. Ele trouxe uma colocação bastante... dá pano pra manga pra caramba, hein? Porque, de fato, é verdade, né? A maior parte dos agressores são homens. Uhum. E aí você tem uma questão da desproporcionalidade física. Se você é habituar a treinar com mulheres, eu tenho, por exemplo, 1,82 m, peso pelo menos 110 quilos. Quanto você pesa? 95. Você é grande também, né? 95, não, 65, perdão. Nossa, é peso Deu pesado. Deu uma engordada aí. 65 anos, é quase o dobro. Né? E aí você tem questão de musculatura, estrutura óssea, tudo isso é desproporcional, né? Como que faz? Porque numa situação real, aí no treino, por uma questão religiosa, você não treina com homem. E numa situação real, quando essa desproporcionalidade se tornar uma ameaça iminente de fato, como que... Vamos pensar sobre isso um pouco. Então, é até uma questão cultural de achar que sempre a mulher nunca vai poder ser forte ou ela não é, digamos assim... capaz o suficiente.
uma palavra nordestina, porreta, assim. Para poder debelar uma agressão física de um macho. Exatamente. As mulheres, elas são mais bravas no treino do que os homens, eu acho. E a gente, no jiu-jitsu especificamente, nós aprendemos a usar técnica, não força. Boa. A força é em último lugar. A gente faz uma força, mas o que a gente preza é pela técnica. Então, a gente consegue, sim, se defender de um homem. A técnica bem aplicada dobra um Exatamente. sujeito como eu, por exemplo. Como eu disse, um homem vai tentar estuprar uma mulher, né? A mulher, ela pode pegar ele e fazer um triângulo, por exemplo. Teve um caso de uma moça que fez isso e apagou o agressor dela. E ela fugiu. Porque tem essa experiência que eu tava falando dos irmãos do jiu-jitsu. O sheik de uma cidade, da capital do Pará, Uhum. ele teve uma questão com as filhas. Sofreram agressão na rua. Uma agressão estúpida, arrancar o hijab, assim. Uhum. Uma coisa muito... Eu não consigo nem imaginar o que é para uma irmã passar por uma violência dessa. E ele fez uma proposta. Ele falou assim, eu instruo uma para que essa uma multiplique os conhecimentos e as técnicas com as demais. Sim. E o chefe pegou e falou assim, pô, você vai tocar minha filha? Como é que é isso? Ele falou assim, pois é, mas eu vou tocar a sua filha como um professor. Já toquei muitas mulheres, já preparei muitas mulheres para que elas ficassem aptas à autodefesa. Ele é um faixa preta, um cara que já competiu e tal. Ele falou assim, eu vou fazer isso com o senhor aqui dentro. O senhor acompanhando as aulas e tal. Lá fora, quando ela for agredida, esse foi o argumento que ele usou, elas... Não vai ter esse negócio. O cara vai querer usar o fato de ser homem como uma espécie de vantagem, né? Uhum. Como essas que a gente falou aqui, das diferenças físicas, dessa suposta superioridade física do homem por sobre a mulher. O que você acha desse tipo de experiência? Você não participaria de algo assim? Eu não concordo com ele. Certo. As mulheres têm a capacidade de aprender a se defender com outras mulheres, né? Não precisa de homem. Tanto que temos professoras excelentes, como Sensei Amanda Silva, né? Minha professora, Sensei. A Sensei Rosiane, né? A Sensei Fiona. Elas são professoras, ensinam as meninas são excelentes, né? E tem capacidade de se defender, sim. E como eu disse, a arte marcial é técnica. Certo. Não é força. Nem para luta de boxe você precisa de um homem. Então, tem até o caso de uma irmã lá no Canadá, que 2 caras foram mexer com ela e ela deu um armlock voador e quebrou, teve fratura exposta do cara, né? E o outro saiu correndo. Tem vídeo disso? Tem. Você tem isso aí? Eu não sei se tá disponível a gente ainda. Coloca no... Mas tem também as meninas da Malásia, Indonésia, também tem vídeo delas se defendendo. Que lá elas treinam lá? É Silat, que é um Kung Fu islâmico. Nossa, eu desconheço isso. É um Kung Fu islâmico. Alhamdulillah, não sabia disso. Sim, na China também tem o... Tem até... Como chama? Kung Fu islâmico, Silat. Vou procurar, não sabia. Tem até um sheik que ele treina Kung Fu islâmico. Ele é o único aqui do Brasil. Não conheço. Da onde ele é? É, o Sheikh. E também tem outro. Um senhor. Tem dois sheiks que eles são mestres de Kung Fu. Um cara que é das artes marciais que eu sei também é o Sheikh Jihad. Uhum. Sheikh Jihad que já veio aqui. Ele tem habilidades com as artes marciais. É tipo dizer assim, você é uma mulher oprimida? É aquilo que eu falei, quem é essa pessoa que tá aí atrás? É uma mulher... Porque assim, você me passa uma imagem de força. Só que eu sou muçulmano, convertido há 20 anos, convivi com mulheres de hijab, com mulheres de niqab, de burca. Eu sou aculturado nisso
há bastante tempo. Então, eu... Agora, eu também sei pensar com a cabeça deles, porque eu também sou eles que fez uma opção, certo? Uhum. Eu sei pensar... Eu sei como é que eles veem uma mulher como você. Eu sei o que você representa para muitas dessas pessoas que não tem... Que viu em Hollywood, um filme lá sobre terrorismo, invasão de algum país islâmico, aquelas mulheres lá sem voz, oprimidas por um grupo lá. Essas coisas que a gente sabe que são produzidas e acabam fornecendo para as pessoas imagens muito negativas do Islã. No entanto, eu vejo você como a carro-chefe do seu negócio, a coisa que você se propôs a fazer, é você que está fazendo. Você, por exemplo, se eu perguntar, você é dominada por quem? Você é oprimida por quem? Tutelada por quem? A quem você serve, por exemplo? Seria uma pergunta. A quem você serve? Eu sirvo a Allah, o Altíssimo. Subhanallah. Só ele. Porque esse contraste de uma pessoa que está protagonista da própria história, dona do próprio destino, não no sentido espiritual, que a gente tem a visão de que o dono de todos os caminhos é Allah subhanahu wa ta'ala, mas no sentido assim de que você está lutando a luta que você decidiu lutar. Não foi alguém que decidiu isso para você, assim como não é ninguém que decide a sua roupa, senão você. Não é isso? Sim. Logo que eu comecei a praticar o Islã, eu não tinha nem condição de ter hijab. E porque eu era estudante, né? Tava procurando emprego, na batalha, né? Do dia a dia. E eu ficava muito triste, né? E eu pedia pra Allah pra usar o hijab, né? E a primeira coisa que eu fiz foi o hijab social, né? Eu não tirei todas as fotos, né? Rede social. Não queria que nenhum irmão me visse, porque... infelizmente, as pessoas tinham que me ver, né, na rua, mas eu evitava ter contato com a comunidade ainda, porque eu não queria que, quando eu estivesse usando o hijab, as pessoas lembrassem de mim sem ele, entendeu? Então, foi uma decisão minha, né? Allah, ele dá o livre-arbítrio, né? É obrigatório o hijab, mas... eu tenho a escolha de fazer se eu quero seguir isso ou não. Na Surata Al-Baqarah, no versículo 256, Allah subhanahu wa ta'ala diz: não há compulsão na religião. Sim. Mas, as pessoas não podem ser obrigadas. Não podem ser obrigadas, mas você sabe o caminho correto, né? E o caminho errado, né? Para você muçulmano, né? Sim. Então, você vai fazer a escolha se quer seguir o que Allah determinou ou não. Certo. Né? E, claro, tem a questão da condição, mas todas as ações são julgadas pelas intenções. Se você não tem condição de usar o hijab, Allah sabe, né? Mas se a sua intenção é não usar, aí é outra coisa. Certo. E eu consegui o hijab através de uma irmã. Ela doou para mim as roupas, né? As roupas iniciais. E eu fiquei muito feliz. E, posteriormente, por conta da pandemia, eu pude usar o meu primeiro niqab, que era a máscara. Então, foi assim, adaptando e tudo mais. Mas foi a minha escolha, né? E, alhamdulillah, eu posso usar o hijab como eu quero. E isso não me atrapalha nada. Se deu há quanto tempo? Eu decidi ser monoteísta, né? Seguia Allah com 12 anos, né? Que Allah me caminhou para o Islã. Mas como eu morava no interior, né? Eu não tinha acesso, não poderia ir decidir oficialmente, né? E com o passar do tempo, eu consegui praticar a religião, né, ter contato com as irmãs, né, de Fortaleza, alhamdulillah. E eu passei também pela aquela
aquela fase que toda irmã passa, infelizmente, que a família não quer aceitar. Isso era a minha próxima pergunta, inclusive. Foi difícil essa questão familiar? Foi. A única pessoa da minha família que me apoiou foi a minha irmã mais nova. Porque você contando, eu tenho a impressão que você adotou o niqab rápido, né? Sim, sim. Quando eu soube da questão, da forma que eu sigo, né, a religião islâmica, quando eu vi os ditos, né, a aia, né, direitinho, o tafsir, né, a explicação da aia, junto com os ditos autênticos, eu sentei assim, eu posso usar? Eu consigo? Tem alguém me pedindo? Não, então eu vou usar. Allah vai facilitar. E eu comecei. Mas, por parte da minha família, queriam que eu tirasse a vestimenta para visitar meu avô. Ah, você só vai pisar na casa do seu avô se você tirar. Até hoje, nunca mais visitei ele. Já disseram que eu não ia conseguir nada. Meus 2 parentes lá. Você não vai conseguir nada com essa roupa, você tá muito feia. Aí, no mesmo dia, eu sentei na cama e falei, não importa se eu estiver sozinha, eu vou continuar vestindo minha vestimenta, eu vou continuar muçulmana. E se o meu destino for ser sozinha, solitária, é você. E Allah vai facilitar. E meu primo também dizia, eu não vou sair com você, que você parece um terrorista, tem que tirar essa roupa. Teve muitas coisas meio pesadas, assim. Teve um dia que eu cheguei na casa da minha tia, meu avô tava lá. Aí ele sempre dizia assim, mas você é tão linda, né? Porque você tá usando isso. Aí foi o dia mais pesado, comecei a chorar, né? Porque meu avô é devoto de o povo conhece Nossa Senhora, né? Ela é uma mulher de véu, né? E ele não me aceitar, foi bem pesado. Mas hoje, eu acho que isso me tornou uma mulher mais forte, uma muçulmana mais forte, mais decidida no que eu quero ser, né? No que eu quero seguir. Então, eu não sigo não tenho minhas convicções baseadas nas pessoas, mas só no Alcorão, na Suna, no comportamento das 3 primeiras gerações beguiadas. E eu acho que isso não me faz sentir tanto o baque do preconceito. Mas não que ele não exista, mas quando ele acontece comigo, eu não tenho vontade de desistir. Você o identifica, o constata, o percebe, porém não deixa que ele te paralise, não é isso? Uma vez eu já entrei no shopping lá de Botucatu, a praça de alimentação inteira olhando pra mim. O que será que as pessoas pensam que é alguma pegadinha? Então, já vão se acostumar. E hoje nem ninguém olha mais. Pra deixar o clima um pouquinho menos duro, assim. Mas você aderiu a um tipo de roupa que deixa só os seus olhos praticamente à mostra. Uhum. Você tem se preparado cada vez mais, através dos torneios, né, nos seus treinos especialmente, a quebrar na pancada uns e outros, igual diz meu amigo no Belém do Pará, você é praticamente uma ninja. Não é? Aliás, isso eu queria perguntar pra ti. Tem situações jocosas, engraçadas? As pessoas fazem... Tem piadas, assim, que que você não se sente mais tão ofendida, que você acha mais engraçado ou não? As pessoas ficam num clima mais de respeito mesmo? No Nordeste é maravilhoso. Me fala. Porque os nordestinos eles são bem curiosos, principalmente as pessoas mais simples. Teve um dia que a gente estava em Fortaleza, eu e meu esposo, e eu tava sentada na mesa, a gente tava comendo sushi ali, e uma senhora bem simples, assim, ela parou assim, bem senhora mesmo, assim. Que é isso, esse pano na sua cara? O jeito que ela falou foi muito engraçado. E eu sei que ela não entende, né? Eu falei, minha religião.
Aí ela, que é o jeito cearense de falar, né? Bonitinho. Minha religião. Aí eu, tá. Aí eu saio. Só parou pra matar uma curiosidadezinha. Em Pernambuco também, que a gente foi agora, a gente tava na pracinha ali perto da praia, né? Vendo as barracas de comida típica, feirinha. Aí um senhor passou assim, aí toda vez que ele andava uns passos, ele olhava pra trás, ficava assim, como assim, não acredito. Aí ele foi, aí depois voltou e ficou assim, olhando pra mim. E eu debaixo do niqab só rindo. Teve também, em Fortaleza também, eu acho que era um bêbado, ele gritou, a Jade. A Jade, fazendo uma referência da novela, né? Exatamente. Como que essa novela marcou, né? Culturalmente, o imaginário do brasileiro, porque tem muitos anos essa novela. Sim, eu acho que ela tá reprisando de novo. Isso explica muita coisa. E tem uma versão espanhola também. Entendi. Mexicana, eu acho. Mexicana. Tipo um remake? Exatamente. Eu não sabia. Que interessante. Vamos pedir aqui pros rapazes do Impulse colocar daqui a pouco a nossa próxima interação aqui. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, mano. Oi, irmão Shabazz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, minha pergunta para a irmã é a seguinte. Você é a prova viva de que a mulher muçulmana pode ocupar o espaço que ela quiser, cumprindo com seu código de vestimenta, mas ainda assim existem comentários de pessoas que dizem que nós, mulheres, temos que ficar em casa, que não podemos nos expor. Você acha que essas pessoas estão certas de certa forma, né? Ou que a gente cumprindo com as regras da religião, nosso código de vestimenta, nós podemos sim ocupar os espaços, né? Que não sejam contrários aos ensinamentos da nossa religião. O que você tem a dizer sobre isso? E eu admiro muito você. Tchau! Do fãs aí pelo Brasil, Maravilha, é muito especial, sempre faz colocações muito interessantes, perguntas muito inteligentes, que agregam muito aos nossos episódios. Já é uma habituê aqui do Salam Aleikum Podcast, uma irmã muito querida a quem saúdo. Espero que um dia possa vir aqui também. Inshallah. Contar um pouquinho das suas experiências de muçulmana, que não é de lá, que é daqui. E aí? Eu acho que a pergunta dela se volta para a comunidade, né? Certo. Isso é uma fala mais de alguns irmãos da comunidade. Isso que eles falam, né, que a gente não pode, que a gente tem que ficar em casa, é uma questão cultural. E uma distorção dos ensinamentos religiosos. Porque tem ditos de sarrabis, né, as primeiras muçulmanas, que elas foram para a batalha de Uhud, outras batalhas também, que elas iam para as batalhas ser enfermeiras, serem guerreiras, né? Tem hadith falando isso. Tem hadith dizendo, de um sarraba perguntando se o profeta, sallallahu alaihi wasallam, levava as mulheres para a guerra, né? Digamos, batalha, né? Digamos assim, batalhas de defesa. E Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ele falou sim, ele levava e às vezes ele lutava junto com elas. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Encontra esses hadiths. Sahih Bukhari e Sahih Muslim. Então, que as mulheres tinham uma participação ativa nas situações de guerra. Sim, Vários campos de atuação. Só com esses ditos autênticos já responde tudo. Já responde isso. Enfermeiras ajudavam na alimentação, água, servindo água. Agora, irmã, explica uma coisa pra mim. As pessoas devem confundir tudo com burca, né? Porque a palavra burca se popularizou muito aqui por causa desse filme. O pessoal deve achar que você usa burca, né? Qual que é a diferença de burca para niqab? A burca, ela cobre tudo, inclusive os olhos. Tem uma telinha pra enxergar, né? Uma telinha que cobre os olhos. Isso não é uma vestimenta obrigatória no Islã, né? Não. Digamos assim, é um aumento da vestimenta, né? O muçulmano pode aumentar determinadas coisas desde que não prejudique a si mesmo, não prejudique o outro e não fuja, seja um exagero
a ponto de modificar a religião. Seria o extremismo que Exatamente. o nosso amado profeta recomendou para que não Exatamente. seguíssemos. Exatamente. Então, tem mulheres que elas escolhem usar burca por modéstia mesmo. Tá. Seria um aumento do nível de modéstia, por assim Exatamente. dizer. Até porque o hijab, ele na Sunna é especificado de várias formas, né? Hijab, ele pode ser uma cortina, pode ser um véu mostrando o rosto entre a família, né? Entre mulheres também. O niqab, quando vai sair à rua. Agora, as pessoas devem ter curiosidade de coisas assim, que eu achei interessante para nós, que vivemos no meio, pode parecer um pouco bobo, mas pensando na audiência, assim, né? Como é que é comer com um paninho na frente do rosto, assim? Como... Tem. As pessoas com certeza têm curiosidade dessas coisas. Eu sou do interior, então eu já comia com a mão mesmo, né? Tenho uma habilidade. Mas as irmãs que não têm, elas conseguem comer assim, né? Tá. E come. Várias formas de pegar. O importante é não mostrar o rosto e não sujar, né? Às vezes acontece sujar, mas a gente sempre tem um niqab reserva. Também sem nada, né? Sem nenhum tipo de... Mas é tranquilo. Precisa de um certo treininho? Foi difícil adaptar no começo? Não. Foi tranquilo. É tranquilo. As pessoas perguntam esse tipo de coisa. Como é que faz pra comer isso aí? Pergunta ou não? Às Se não pergunta, tem vontade de perguntar. Às vezes nem pergunta, mas fica bem pertinho da gente pra ver, né? Ah, eles querem ver, né? Uma vez no restaurante, a mulher ficou assim, ó. Já tinha acabado de comer, mas ficou esperando pra ver como é que a muçulmana ia comer. Peraí que eu quero ver como é que ela come com esse paninho no rosto. No começo perguntava, mas agora não perguntam muito. Irmã, essas medalhas aí, vamos falar delas. Não vamos deixar passar essa oportunidade, não. Essas medalhas, elas contam história também. Eu participei recentemente do Open Fiona, como eu falei, né? Um evento exclusivamente feminino, o primeiro do Brasil. Axalá. Internacional, inclusive, teve um atleta dos Estados Unidos também competindo. Eu competi com o dedo fraturado. Isso é uma talinha? Isso aí? Isso, eu tive que tirar por conta do voo, Meu né? Deus. Agora tá com o esparadrapo. Eu lutei mesmo assim, né? Eu acho que enfrentar a dor, acho que me motiva mais. Fazer eu suportar várias coisas também. Eu acho bom, né? Isso é a minha visão. Te dá um gás a mais. Exatamente. E acaba sendo uma superação minha, né? Claro. Também. Alhamdulillah. E eu lutei, venci a primeira luta. Na segunda luta, deu-se como eu não tivesse ganhado, né? Então, primeiramente, eu recebi a prata, né? Só que depois reviram, né, com os outros árbitros. E o presidente da Federação Pernambucana, né? De que eu tinha ganhado de fato. E até tá passando o vídeo aí, né? Que eles voltaram atrás e me deram a de ouro. Esse é o Fiona, lá em Pernambuco? Isso. Legal. E posso ver, mostrar aqui? Sim. Que honra. Então, primeiramente, você ganhou... Mas aí você ficou com as duas? Exatamente. Por causa do erro deles? Eles pediram desculpas, né, pelo... Foi uma forma de... Exatamente. De escusa, né? Que legal. Vou mostrar aqui pra galera. Open Fiona de Jiu-Jitsu Pernambuco. Ó, que da hora. Hã? Não entendi. Bem atrás. Força e honra Jiu-Jitsu feminino. Coisa linda. Esse aqui é da primeira colocação. Exatamente. E esse foi do primeiro momento onde eles... Sim. Que a decisão que depois foi revogada, né? Força e honra, Jiu-Jitsu feminino. Open Fiona de Jiu-Jitsu Pernambuco, nossa irmã Iman Zura, representando a modalidade esportiva Jiu-Jitsu. Uma mulher munacaba que vem
quebrando diversos paradigmas, preconceitos, tabus, mostrando que o lugar da mulher é onde ela decidir, é onde ela quiser, protagonista e dona de sua própria história, vem rompendo aí, superando diversos desafios e barreiras. Você se sente com uma grande responsabilidade pelo fato de ter sido precursora de um movimento que provavelmente é um movimento sem volta, que vai incentivar, inshallah ta'ala, outras mulheres a competir, respeitando as suas próprias convicções e profissão de fé. Você sente essa responsa? Primeiramente, todo muçulmano tem uma certa responsabilidade, né? Quando Boa. pisa o pé para fora, ele tem que ver os seus atos, né? O que fala, né? O que ele incentiva para as pessoas. E eu tenho certeza que eu tenho essa responsabilidade, né? Eu sempre prezo por mostrar o que é o correto, né? Sempre com base. Inshallah, jamais vou indicar alguma coisa fora dos preceitos da religião, né? E minha responsabilidade maior é conscientizar as irmãs de que elas devem praticar a defesa pessoal. Perfeito. Uma suna da nossa religião, né? Uma Sim. coisa recomendada, inclusive, não somente para muçulmanos, como você disse anteriormente, mas saber os princípios básicos de autodefesa te coloca num outro patamar de autossuficiência, né? Sim. Coisas que todas as pessoas deveriam minimamente saber, né? Igual cozinhar. Precisa ter um mínimo de autossuficiência, né? Para poder Exatamente. lidar com os desafios da vida. Irmã, é um prazer imenso poder ter essa oportunidade de... Você é a primeira munacaba do programa e você é muito singular, a sua história vai ao encontro dos nossos anseios enquanto projeto. A gente sonhou em um dia ter uma plataforma que pudesse amplificar as vozes das pessoas da nossa comunidade que é diversa, que é bonita, que tem pessoas trazendo contribuições para a sociedade brasileira nas mais diversas áreas. Alguns estão nos esportes, nas mais variadas modalidades esportivas, futebol, jiu-jitsu. A gente quer dar espaço para o maior número de pessoas possível para trazer aqui as suas experiências, visões de mundo. Tem pessoas que estão no campo das artes, outras estão na política, e todas elas procurando, através do seu entendimento do que é o Islã, dos preceitos bonitos da nossa religião, que nos unem, servir a sociedade da melhor forma possível. E hoje a gente celebra essa ocasião em que você e seu esposo aceitaram estar conosco para estar dividindo essa trajetória que é muito bonita, que é muito especial, que é muito inspiradora, sobretudo para homens, para mulheres, para pessoas muçulmanas, para pessoas não muçulmanas. Então você não precisa... Acho que a mensagem que você traz com a sua história é justamente uma coisa que você disse aqui uns minutos atrás, que você não precisa abrir mão de ser a pessoa que você sente que você é para você se adequar a padrões ou para você fazer aquilo que você quer fazer. Então, seja o esporte, seja a arte, seja a comunicação, você não precisa se descaracterizar nem fisicamente para se adequar a padrões, nem no que diz respeito a vestimentas. Você pode ser você e ser muito bem-sucedido, ser muito bem-sucedida com isso. Então, a irmã prova disso, prova viva disso, né? Superando aí todos esses obstáculos de uma forma tão bonita, elegante, mostrando tenacidade, resiliência. O mundo do esporte competitivo também não é fácil, tem um aspecto todo voltado também para a questão psicológica, não é só físico. Sim. Não é só aprender técnica, você precisa estar com a cabeça boa, cuidar de alimentação. Então, Exatamente. o máximo respeito a todos os atletas, as atletas brasileiras de todas as modalidades esportivas, porque o trabalho do atleta, às vezes, ele não é muito compreendido, né? As pessoas que pagam ticket para ver as exibições, os torneios, os campeonatos, elas veem aquilo ali só, né? E o atleta, ele acorda atleta,
Ele vai dormir atleta, às vezes tem que passar por situação de restrição alimentar. É muito treino, Sim. muita disciplina, porque senão a pessoa não alcança resultado, né? Como na vida, acho que o esporte ele também é muito balizador nesse sentido ele mostra o que é a vida, na verdade, né? Você não conquista as coisas se você não calejar, se você não fazer o seu músculo criar memória, né, de qual que é a metodologia para se trabalhar. Você não alcança resultado se você não for altamente disciplinado, metódico, né? Você tem que seguir uma metodologia para você respeitar também essa questão de hierarquia que a gente veio falando, né? Sim. Nós estamos agora próximos aí aos momentos finais da nossa gravação e eu queria novamente salientar que você representa tudo isso que eu disse de uma forma muito bonita e tem mostrado para muitas pessoas que o Islã não é da forma que elas imaginaram que fosse. As mulheres muçulmanas, tá aqui uma mulher porreta, que nem ela falou mais cedo, mulher forte, de alta representatividade, dona da própria história, não tem ninguém aqui manipulando ela, tutelando ela é dona das próprias escolhas, é ela que é à frente da parada, certo? É ela de frente com as situações que ela ousou enfrentar, tendo aí o background do esposo, que tá ali como um auxiliar, um ajudador, tal como o Islã apregoa, né? Prega, na verdade, que nós temos que ser como vestimentas, né? Utilizando Exatamente. aí, a gente falou tanto de vestimenta hoje, e dentro do matrimônio islâmico, a compreensão é de que o esposo, a esposa tem que ser como vestimentas uns para os outros, né? O que é uma vestimenta? Algo que te complementa, te deixa confortável, te deixa elegante, te deixa confiante. Então, esse é o papel dos cônjuges, né? Dentro do matrimônio islâmico. É uma perspectiva muito bonita de união matrimonial. E também parabenizar você pela família bonita que vocês têm. Quanta representatividade que vocês carregam na história de vocês. Então, saúde a vosso esposo, que muito gentilmente me ajudou a construir esse episódio aqui. A gente veio conversando nos últimos dias. Ele, de forma muito gentil e amável, foi muito solícito em tudo que eu requeri dele. E ajudou a gente a realizar isso aqui hoje. E aí eu também gostaria de deixar, se você achar que faltou algum assunto, alguma coisa que seria legal falar, você mostrou as medalhas, a gente falou da sua carreira esportiva no jiu-jitsu, falamos de alguns aspectos da sua vida pessoal também. E se você achar que faltou algum assunto, você pode trazer aqui para a mesa, que a gente debate um pouco mais sobre ele. Mas especialmente esse momento fica reservado para que você fale diretamente para a nossa audiência, se você quiser deixar alguma mensagem para as garotas, para as mulheres, para as crianças muçulmanas e para as pessoas de modo geral, né? Uma vez que a gente é bastante seguido por pessoas não muçulmanas também. Vou utilizar esse espacinho de tempo também para dizer para você que tem acompanhado o trabalho do Salam Aleikum Podcast, você que assistiu esse episódio até aqui, existem várias formas de você poder ajudar esse projeto a continuar se desenvolvendo, se fortalecendo e avançando cada vez mais. Uma das formas é se engajando nas nossas redes sociais, compartilhando, curtindo, comentando os nossos conteúdos, assinando o nosso canal no YouTube, certo? Muito importante isso aí, porque a gente percebe que a gente alcançou bastante gente, mas esse bastante gente não está refletido no número de pessoas que assinaram o canal até agora. Então a gente precisa que você vai lá e assina lá o canal, ativa as notificações para você receber em primeira mão as novidades do Salam Aleikum. Então sempre que tiver um episódio novo, você já fica sabendo ali, recebe a notificação, se programa para assistir, certo? E também as formas de você ajudar materialmente esse projeto, né? Esse projeto depende é um projeto independente, né? Mas ele carece de múltiplos esforços das pessoas que acompanham a nossa audiência para torná-lo possível, também no que diz respeito a recursos financeiros. Então o Pix ele fica fixado aqui na sua tela, ele passa várias vezes durante o episódio. Você pode efetuar um depósito no valor que você quiser e puder, que isso vai ser muito bem empregado aqui
para que a gente continue desenvolvendo um bom trabalho e entregando o melhor conteúdo para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A irmã Imanzura, que muito gentilmente veio aqui dividir a sua história com a gente, compartilhar sua visão de mundo, suas experiências, vai mandar a mensagem aqui para vocês e a palavra é sua, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Se você quiser falar diretamente pro povão aqui, fica legal também, olhar direto para a câmera, mas fica à vontade. E esse espaço é construído para pessoas como você. Eu tô aqui só para servi-la. Que ela te recompense. Eu queria tocar no assunto, acho que é pouco falado. E vai se tornar até uma mensagem, né, para todos, principalmente muçulmanos, de que, infelizmente, quem nos apoia mais, principalmente no meu caso, são os não muçulmanos, né? Por conta, muitas vezes, de partidarismo. Partidarismo que eu digo não é o partidarismo que a gente conhece, mas sim de grupos. Eu não vou apoiar a irmã porque ela, sei lá, não concorda comigo em um ponto. Esquece da irmandade. E fica um pouco feio para nós, né? Que a gente tá vendo que não tá seguindo o que Allah disse pra gente fazer, o que o profeta Sallallahu disse pra gente fazer. Ele odiava partidarismo. Ele dizia que quem segue partidarismo não é um dos nossos. Então, é uma coisa bem séria. Então, eu acho que por isso que tá um pouco craquelado a comunidade, a força de impor, nós somos muçulmanos, devemos ser respeitados, porque não querem se unir. Então, é um pedido meu, né, sincero, de que a gente pare com essa bobagem, né? Porque a nossa irmandade está acima de tudo, né? Isso vai fortalecer as irmãs, os irmãos, as crianças, né? Porque quem fortalece as crianças somos nós, os pais, os irmãos mais velhos, que não são da família, mas que são irmãos de religião. Nós somos os exemplos para as crianças, futuros muçulmanos que vão nascer, que nasceram, que já estão crescendo. E isso deve ser refletido. E é isso. Minha Muito mensagem. Importante. Com essa mensagem maravilhosa, a gente vai... Quer fazer uma consideração, Char? Também, você dá um fechamento, falar que ela pode ir em fórum, pode ir nos lugares. Frequentar os... Acho que isso aí é bem importante deixar de recado. E é importante salientar de que a irmã que só usa véu na cabeça, que usa jilbab mostrando o rosto, que usa niqab, que usa burca, pode entrar onde ela quiser. Não tem esse problema como todo mundo prega, né? O que resolve é só uma verificação de identidade e pronto, você pode, no caso das monacabas, né? E às vezes nem pedem isso. Então, é um tabu muito grande que criaram, né? Você não precisa tirar seu niqab para ir ao aeroporto. Claro. Eu viajo de niqab. Inclusive, há pouco tempo atrás, por uma imposição da natureza, tava todo mundo de niqab aí na rua, né? A pandemia veio aí, fez todo mundo usar máscara, né? É dos exemplos que eu uso para as pessoas. Durante a pandemia, ninguém queria saber do rosto das pessoas. Tava todo mundo a fim de se proteger. Isso é curioso de pensar, né? Mexe muito com Ninguém pedia pra recepcionista de um local dizer: baixa sua máscara aí pra ver seu rosto, pra saber quem é você. Verdade. Virou uma coisa normal. Então, a gente vê que é um certo estereótipo, um certo preconceito velado. Que a sociedade brasileira, até não brasileira, também tem. Mas outros agrupamentos, seja por convenção religiosa, por profissão de fé, por cultura, utilizam véu e não
não se criam tantos problemas. A gente já falou disso em outros episódios aqui. Sim. Não se criam tantos problemas com pessoas advindas de outros segmentos quanto criam com as muçulmanas. Sim, Engraçado isso, né? Tem judias Porque que assim, usam, se né? você pega essas ilustrações que fazem de Jesus, né? Por exemplo, você sempre vê nas representações as pessoas com túnicas, Exatamente. as mulheres sempre tem um paninho cobrindo o cabelo. Não é engraçado isso? E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas acham o cúmulo quando entram num vagão do metrô e encontram uma mulher vestida como a irmã Zura aqui, né? É curioso pensar essas coisas, né? Porque E tem as freiras também que a gente vê. isso é um outro exemplo que eu dou bastante também, né? Ninguém questiona isso, né? Você vê que tem uma coisa que eu acho que... Aliás, você está convidado a voltar, porque acho que ficou muito tema aqui. Se você nos der uma nova oportunidade, ficaríamos muitíssimo mais gratos que já estamos, e satisfeitos também por poder produzir, eu acho que um material, que nem eu disse anteriormente, que vai mexer muito com as pessoas em casa, com a nossa audiência. Porque acho que ficou bastante coisa que a gente poderia abordar, inclusive alguns aspectos que, como a gente estava falando nos bastidores, um tanto quanto psicológicos ou psíquicos dessa coisa do véu. Sim. Porque o véu, ele mexe com a pessoa que está observando aquela que usa véu, no sentido de gerar uma certa inveja, uma certa sensação de desproporcionalidade ou de desvantagem. Sim. Não sei se você sente isso, mas as pessoas tendem a interpretar um pouco assim, poxa, ela vê tudo, mas ninguém a vê. Você sente que tem isso, né? Sim, um pouco que... Porque parece que você tá em vantagem social em relação aos demais. Eu percebo que as pessoas, nos trejeitos dela, na forma de observar, de falar, de agir comigo, elas pensam assim, como assim uma mulher toda coberta tem um certo prestígio de uma mulher da mesma forma que uma mulher que é descoberta. Ou às vezes até um pouco mais. As pessoas ficam... Dá um tilt na cabeça dela, mas como assim? Ela é conhecida e ninguém vê. Porque é engraçado, assim, isso é muito interessante de falar. Porque tem uma coisa assim, a pessoa faz pela modéstia, mas ela acaba sendo muitíssimo notada depois que ela usa essa vestimenta, né? Não é curioso isso também? E uma Você prova... vira um destaque. Tá tentando passar batido, de certa forma, né? Mas acaba surtindo um outro tipo de efeito. O contrário, no caso. Porque no Islã tem dois tipos de atenção, né? Uhum. Um é a atenção, como diz no versículo do hijab, para que as pessoas saibam que ela é muçulmana e que não sejam molestadas, Identificação. né? Exatamente. Isso é uma atenção. E a outra é a atenção que você não deve fazer de atrativo. Atrair para os ornamentos da Exatamente. beleza. Da beleza física, no caso, né? Então dois tipos de atenção, atração. Uma permitida e outra não é permitida. E responde até a pergunta da irmã também. Certo. Posso pedir um favor? Sim. Eu queria que você... a minha filha tem 9 anos, se chama Aisha. Ela é praticante de várias modalidades esportivas, tem saído muito bem no polo aquático. Uma criança ainda. Mas se você gravar uma mensagem para ela de incentivo, eu vou ficar bastante contente, e ela com certeza também. Inshallah. Aisha, inshallah você vai ser uma campeã brasileira internacional. E você vai ser uma campeã brasileira internacional com o hijab. E todo mundo vai ver que a Aisha muçulmana, a mulher empoderada, assim como Allah e o seu profeta determinaram. Amém. Amém. Muito obrigado uma vez mais. Parabéns pela sua trajetória. Gostaria que você soubesse que você pode contar com esse projeto para os seus projetos também pessoais. Para cada etapa que você galgar da sua carreira, nós queremos estar te apoiando da forma que nos for possível.
e da forma que nos for solicitado, inshallah ta'ala. Estou muito honrado de conhecê-la, de conhecer vosso esposo, de saber detalhes tão ricos da sua história que servem como incentivo e inspiração para muitas pessoas, eu tenho certeza, muçulmanas, não muçulmanas, homens, mulheres. E você é uma luz no meio do esporte e que Allah te honre, te dignifique, te proteja, fortaleça e facilite os seus caminhos para que você continue conquistando vitórias e incentivando e inspirando as pessoas ao redor do mundo. Amém. Muito, muito, muito obrigado. Que Deus possa recompensar vocês pela gentileza de ter vindo aqui. E estou muito honrado com essa oportunidade. Estou muito emocionado também. O Salam Aleikum foi criado justamente para isso. E você hoje é a expressão maior de todo mundo que a gente entrevistou, que foi maravilhoso, que trouxeram contribuições muitíssimo significativas para toda a nossa história como muçulmanos, para o nosso projeto, enquanto Salam Aleikum Podcast. Mas você, com certeza, é a pessoa que mais representa a quebra de paradigmas que a gente entrevistou até agora. E desejo tudo de bom no seu caminho. Obrigado, você é muito simpática, muito gentil. Foi uma conversa leve, mas que vai trazer bastante informação e conhecimento para quem assistir. Gostou desse episódio? Vai lá, assina nosso canal, compartilha com geral, mostra para todo mundo. É o primeiro podcast islâmico do Brasil, entrevistando a primeira Munakaba atleta da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Isso aqui é pioneirismo puro, certo? Quer fazer parte dessa família? Vai lá, assina o canal, participa dos grupos e comunidades que nós estamos organizando. Mostra para todo mundo, cara. Esse programa aqui é pioneiro, certo? Da hora. Com essa, me despeço. Muito obrigado. Salam Aleikum Podcast vai nessa. Até uma próxima oportunidade. Yala Habibi. Tamo junto! الشيطان الرجيم